Capítulo 3, Parte 3. Lentamente as pálpebras se ergueram, os olhos apareceram, incrivelmente grandes. O branco era muito claro, muito puro, a íris larga, um pouco eclipsada pela pálpebra superior. Era de um azul de céu em noite de verão, semeado de lantejoulas de ouro. Seus olhos estavam fixos no teto, que certamente não viam. Depois piscaram vezes seguidas, suas sobrancelhas se ergueram, seus olhos mexeram, olharam e viram. Viram primeiro Simon, depois Moissov, Lebow, os enfermeiros, todo mundo. Uma expressão de espanto invadiu seu rosto de mulher. Tentou falar, abriu a boca, mas não chegou a ter o comando dos músculos, da língua nem da garganta. Emitiu uma espécie de estertor. Fez um esforço enorme para erguer um pouco a cabeça e olhar tudo. Ela não compreendia onde estava, tinha medo, e ninguém podia fazer nada para dar-lhe confiança. Moissov sorriu-lhe. Simon tremia de emoção. Lebow começou a falar muito carinhosamente. Recitou 2 versos de Racine, as palavras mais harmoniosas que alguma língua já pôde reunir. Ariane, minha irmã, de que amor ferida. Era a canção do verbo perfeito e acariciante, mas a mulher não escutava. Via-se que o horror a dominava. Mais uma vez ela tentou falar, sem conseguir. Seu queixo começou a tremer. Ela fechou os olhos e deixou a cabeça cair para trás. Oxigênio, ordenou Lebow. E o coração? Normal, 52, disse um homem amarelo. Desmaiou, observou Van Hoek. Nós lhe metemos um medo enorme. O que ela esperava encontrar? Bem, é como se você fizesse sua filha dormir e ela acordasse no meio de um bando de feiticeiros, disse Forster. Os médicos decidiram aproveitar do seu desmaio para carregá-la para a superfície, onde uma sala mais confortável a esperava na enfermaria. Ela foi introduzida numa espécie de caixa plástica transparente, com a parede dupla isolante, alimentada por uma bomba de ar. 4 homens carregaram-na até o elevador. Todos os fotógrafos da imprensa deixaram a sala do conselho para se precipitar ao seu encontro. Os jornalistas estavam já nas cabines de rádio, a telefonar para o mundo inteiro sobre aquilo que eles haviam visto e que não haviam visto. A grande tela mostrava os homens amarelos retirando suas máscaras do rosto e se desembaraçando dos seus aparelhos. Lanson apagou a imagem da sala de trabalho e substituiu-a pela que enviava a câmera de controle do interior do ovo. Leonova levantou-se bruscamente. Olhe, disse ela, apontando seu dedo em direção à tela. Sr. Lanson, focalize sobre o pedestal da esquerda. A imagem do pedestal com o caixão vazio apareceu, cresceu e fez-se ver atrás de um ligeiro véu de bruma. Repararam então que faltava um dos seus lados. Toda uma parede vertical havia se afundado no solo.
aparecendo uma espécie de estante com prateleiras metálicas, sobre as quais estavam colocados objetos de formas desconhecidas. Quando a mulher deixou a sala de operação, os objetos achados na prateleira a substituíam sobre a mesa de reanimação, voltavam à sua temperatura normal. Constituíam, de certa maneira, a bagagem da viajante adormecida. Agora não eram mais os médicos que rodeavam a mesa, eram os sábios, os mais suscetíveis, por sua especialidade, de compreender o uso e o funcionamento desses objetos. Leonova pegou, com toda a precaução, alguma coisa que parecia ser uma roupa dobrada e a desdobrou. Era algo que não era papel nem fazenda, de cor alaranjada, com desenhos amarelos e vermelhos. O frio absoluto o havia guardado num estado de conservação perfeita. Era leve, fino e parecia sólido. Havia vários, de cores, formas e dimensões diferentes. Sem nenhuma manga, em abertura de espécie alguma, nem botões, nem fechos, nem nada. Nenhuma maneira de os colocar ou de fixá-los. Foram pesados, medidos, numerados, fotografados e tiraram-lhes amostras microscópicas para análises. Depois passaram ao objeto seguinte. Era um cubo com os cantos arredondados, com 22 centímetros de aresta. Comportava grudado numa de suas faces um tubo oco e disposto em posição diagonal. O todo era compacto, feito de uma matéria sólida e leve, de um cinza muito claro. O físico Roitô segurou-a na mão, olhou longamente e olhou os outros objetos. Havia uma caixa sem tampa que continha varinhas octogonais de cores diferentes. Pegou uma e introduziu-a no tubo oco colado ao cubo. Logo, uma luz nasceu dentro do objeto e iluminou-o suavemente. E o objeto suspirou. Roitô teve um pequeno sorriso. Suas mãos delicadas botaram o cubo de volta sobre a mesa branca. Agora o objeto falava. Uma voz feminina falava em voz baixa, numa língua desconhecida. Nasceu uma música semelhante ao sopro de um vento ligeiro numa floresta povoada de pássaros e de harpas eólias. E sobre a face superior do cubo, como projetada do interior, uma imagem surgiu, o rosto da moça que falava. Parecia com aquele que tinham encontrado dentro do ovo, mas não era ela. Sorriu e apagou-se, substituída por uma flor estranha, que por sua vez derreteu-se numa cor movediça. A voz da mulher continuava. Não era uma canção, não era uma poesia. Era ao mesmo tempo um e outro, era coisa simples e natural, como o barulho de um riacho ou de chuva. E todas as faces do cubo se iluminavam simultaneamente, mostrando uma mão, uma flor, um sexo, um pássaro, um seio, um rosto, um objeto que mudava de forma e de cor, uma forma sem objeto, uma cor sem forma.